Fala pessoal, eu me chamo Saulo Viana e estamos aqui para mais um vídeo sobre a matéria que você mais gosta. Apesar da gente falar novamente sobre a linguagem Java, a gente vai falar de um outro assunto. Não, essa não é a matéria que você mais gosta. O caos. Mas é o caos no mundo de projetos de tecnologia da informação. Não, essa também não é a matéria que você mais gosta. A matéria que você mais gosta é direito, pessoal. Esqueceram? Vamos a mais uma dica, e agora uma dica bastante simples, sobre princípios fundamentais. A Constituição começa no título 1 com o tema Princípios Fundamentais. Lá nós temos uma mínima organização do Estado, pessoal. O cartão de visita da Constituição é dizer de que maneira o Estado brasileiro se estrutura, de que maneira a República Federativa do Brasil se estrutura. Do artigo 1º ao 4º, a gente verifica que a forma de governo brasileira é a forma de governo republicana, que tem 3 características, né? Você sabe, a República é caracterizada pela eletividade, temporariedade e responsabilidade. Em uma república, os governantes são eleitos para ocuparem mandatos temporários e são responsáveis por seus atos. Além disso, o artigo 1º diz que o Brasil é uma federação. Em uma federação, os entes políticos, os entes federativos, lembra? União, estados, municípios e Distrito Federal, eles são autônomos. Parcela do poder político é atribuída para eles. Eles podem eleger seus próprios governantes, criar suas próprias leis, se gerir administrativamente. Aí está a autonomia dos entes federativos. O artigo 1º também diz que, além do Brasil ser uma república, além do Brasil ser uma federação, o Brasil é formado pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal. O que quer dizer isso, Saulo? O que quer dizer que o Brasil é formado pela união indissolúvel dos estados, Distrito Federal e municípios? Quer dizer que não existe no Brasil direito de secessão. Não existe secessão no Brasil. Não é possível que haja a separação. Não pode o Estado, não pode o município se separar do resto do país para formar um novo país. Sequer poderia existir uma região do país buscando essa secessão. Mas tem gente que não sabe muito bem disso. Um plebiscito simbólico sobre a criação de um país independente com os 3 estados do sul do Brasil foi realizado hoje em cidades do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e também do Paraná. Pessoal, a campanha, o movimento Sul é meu país, é um movimento que busca a secessão, mas não há caminho constitucional para isso. Não há nenhum mecanismo constitucional, hoje em dia, que permita essa secessão. Saulo, e se o Sul buscar essa separação de forma armada, empreender uma luta pela secessão? Olha, a Constituição dá uma alternativa para isso e diz que cabe intervenção federal nesse caso, porque a União não vai intervir nos estados, exceto para manter a integridade nacional. De fato, esse seria um momento de instabilidade institucional, haveria um prejuízo à integridade nacional, o que justificaria, claro, essa intervenção federal. Saulo, nem por emenda constitucional poderia haver essa secessão, nem por emenda o Sul poderia se separar? Não, nem por emenda. Sabe por quê? Porque a forma federativa de Estado é uma cláusula pétrea explícita. É uma matéria que não pode ser suprimida da Constituição, retirada da Constituição, extirpada da Constituição. Essas são as cláusulas pétreas, têm essa natureza. Não podem ser retiradas, abolidas, extirpadas da Constituição. Então você já sabe que no Brasil nós temos a indissolubilidade do Pacto Federativo. A federação, ela é notadamente indissolúvel. Então o artigo 1º, além de dizer que o Brasil é uma república, que o Brasil é uma federação e que é formado pela união indissolúvel dos estados, DF e municípios, e portanto que é vedada a secessão, o artigo 1º nos traz os fundamentos da República. Lembra? Soci diva plu. Isso que cai pra cacete na sua prova. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Isso cai muito também querendo confundir você entre fundamentos e objetivos fundamentais. É só você lembrar que o objetivo fundamental do Brasil é Conga Erra Pro. O que é isso, Conga Erra Pro?
nós temos construir uma sociedade livre, justa e solidária. Nós temos também erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, garantir o desenvolvimento nacional e promover o bem de todos, sem distinção de raça, sexo, cor e idade. Além disso, nós temos o artigo 2º tratando da separação de poderes, dizendo que o Brasil, no âmbito da União, ele é estruturado em poder legislativo, executivo e judiciário. Você sabe bem quem compõe cada um desses poderes, né? E por fim, a gente tem o artigo 4º que trata dos princípios que regem o Brasil em relações internacionais. Lá nós temos 10 princípios internacionais, aos quais o Brasil não pode descuidar. Nós temos lá que o Brasil deve respeitar a autodeterminação dos povos, a não intervenção, a prevalência de direitos humanos, a independência nacional, a resolução pacífica das controvérsias, dos conflitos, enfim, lá nós temos um amplo elenco de princípios que regem o Brasil em relações internacionais. Concessão do asilo político, repúdio ao terrorismo e ao racismo, enfim, todos eles de alguma maneira te remetem a questões internacionais. E assim, pessoal, a gente aqui rapidamente revisou esse artigo 1º ao 4º. Esse título 1 do artigo 1º ao 4º trata dos princípios fundamentais. E lá, repito, temos os fundamentos, os objetivos fundamentais, princípios que regem o Brasil em relações internacionais. Temos que o Brasil é uma república, que o Brasil é uma federação, que o Brasil é formado pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal, e mais do que isso, que o Brasil é um estado democrático de direito. E o que isso quer dizer, Saulo? O Brasil é um estado soberano, limitado pela lei, limitado pelo direito. A lei está acima de todos, inclusive das grandes autoridades. E mais do que isso, a democracia é o regime de governo que rege o Brasil. Saulo, eu soube que a democracia brasileira ela é semi-direta. O que é isso? Ah, pessoal, isso aí a gente fala num próximo vídeo aqui da Ampli. Um grande abraço.